O frio de fevereiro parecia feito para testar St. Everly. A geada mordia muros baixos, prateava telhados e fazia do cemitério um mapa de cristal. Na manhã do funeral, o sino de Santa Mildred soou contido e o som correu pelas ruas estreitas sem pressa. As pessoas caminhavam caladas, cachecóis erguidos, passos medidos, e ninguém arriscava mais do que um aceno breve. Naquele cortejo discreto, Miss Marple seguia com o olhar atento, percebendo na economia de gestos algo mais firme do que luto, um acordo tácito para não dizer nada. A falecida, Margaret Langford, matriarca de Elmcroft Hall, partira na noite mais fria do mês, sozinha, numa sala que cheirava a carvão apagado. Natural, dissera o médico, idade avançada, coração cansado. Natural. A palavra caiu como neve molhada, pesada, conveniente, confortável. Miss Marple notou outra coisa: a pressa. O caixão fora fechado cedo demais, o velório durara menos do que um chá e a conversa em torno dele evitava detalhes. Ninguém chorava alto. Ninguém discutia partilha. Ninguém perguntava por que tudo precisava terminar naquele mesmo dia. No primeiro banco, Clara Langford, sobrinha e única herdeira, sustentava um semblante impecável. Elegante, firme, respondia a cada condolência com um obrigada, que parecia ensaiado. Atrás, o advogado da família, Mr. Collins, conferia bilhetes com o sacristão como quem marca horários e confirmações. Perto da porta, Ana, a criada que servira a falecida nas últimas semanas, mantinha as mãos enluvadas entrelaçadas e desviava o olhar do caixão como se a madeira polida a ferisse. Nada de gritos, nada de desmaios, apenas distância. Quando o reverendo encerrou a homilia, a congregação se moveu em bloco. O vento soprou entre as lápides, levantou um véu, virou um chapéu e apagou como quem guarda segredo as últimas palavras do ofício. Mr. Graham, o mordomo de Elmcroft Hall, aproximou-se com o passo exato de quem decorara a casa e os hábitos da família. Agradeceu a presença de todos, informou que a residência entraria em luto e inventário por alguns dias e acompanhou Clara até a carruagem. Mr. Collins ficou junto ao portão, atento a papéis e relógios. Miss Marple permaneceu alguns instantes entre túmulos antigos e flores recém-depostas. A neve, fina, assentava em silêncio sobre letras gastas. Ao lado da laje de Margaret, um alfinete torto brilhava no gramado. Ela o apanhou sem alarde e guardou na luva. A peça era pequena, mas tinha pressa escrita na forma. Coisas assim caem quando mãos ansiosas vestem véus, fechos e lembranças. A presença do pedreiro já tratando da pedra completava o quadro de um enterro sem demora. No meio da tarde, o vilarejo retomou o ruído baixo de panelas, chá e boatos. O sol pálido clareou o suficiente para que se notassem coisas que de manhã pareciam normais. Miss Marple caminhou pela High Street, cumprimentou a padeira, pediu 2 fatias de bolo e parou diante da vitrine do alfaiate, onde um recorte antigo de jornal falava de uma festa de caridade em Bath. O sobrenome Langford aparecia num rodapé. A memória reacendeu como brasa. Bath, doações, uma irmã distante citada em fofocas antigas e cartas que preferiam a sombra. Ao entardecer, ela aceitou chá na cozinha da paróquia. O reverendo, solícito, comentou que Ana pedira para dormir ali na véspera do funeral por nervos e saíra antes do amanhecer, deixando a mala no quarto de hóspedes. Nervos não explicam abandonar mala. Miss Marple pediu para vê-la. Estava leve demais, com roupa a menos e um envelope dobrado entre as barras de uma saia. Vazio,
mas com carimbo de redirecionamento de Beth. O nome no endereço, agora borrado, ainda deixava claro o destino: Elmcroft Hall. Ao sair, a noite avançava como cortina fechando o palco. Miss Marple seguiu até os portões de Elmcroft e observou a casa escurecida. Janelas altas, trepadeiras retorcidas, gramado em gelo. Mr. Graham surgiu com discrição. Fez uma mesura e disse, numa voz feita para calar: "A senhorita Clara agradece sua presença esta manhã. A casa precisa de silêncio e ordem. Silêncio e ordem. Ótimos aliados de quem já decidiu o que deve ser lembrado." Miss Marple assentiu e o mordomo desapareceu tão rápido quanto surgira. De volta ao chalé, ela acendeu o fogo e colocou a chaleira no fogareiro. No aparador alinhou 3 coisas: o alfinete torto recolhido da alça do caixão, o envelope de Beth encontrado na mala de Anna e um retrato antigo de Margaret sorrindo num jardim. 3 objetos, 3 perguntas. Quem precisava de pressa para enterrar, quem lucrava com essa pressa e quem andava mexendo em correspondência alheia. Do lado de fora, o vento voltou a assobiar entre as árvores, levando e trazendo o mesmo rumor teimoso. Certas histórias não aceitam ser enterradas. A manhã seguinte trouxe um rumor novo. Anna não voltara para a cozinha da paróquia e a mala continuava no mesmo lugar. O reverendo dizia que ela saíra cedo para clarear a cabeça. Clarear a cabeça em fevereiro por estradas congeladas é jeito estranho de buscar paz. Miss Marple esperou o correio abrir. A balconista confirmou que na véspera da morte de Margaret chegara um envelope redirecionado de Bath para St. Everley, entregue em mãos a pedido. Em mãos de quem? A resposta, cortês, veio vazia. Antes das 10, Miss Marple caminhou até a ponte que leva ao lodaçal junto ao velho moinho. No corrimão, um fio de lã cinza prendia-se a uma farpa. Debaixo, marcas de sapato haviam se estampado na lama congelada e depois borrado por neve recente. Alguém passara por ali entre a madrugada e o amanhecer. Não parecia passeio. Era caminho para sumir. Ela recolheu o fio, guardou-o com o alfinete e voltou pelo atalho que devolvia ao cemitério. Sob a luz pálida, as letras no mármore novo pareciam mais nítidas do que deveriam. Ao meio-dia surgiram palavras sussurradas: testamento, codicilo, inventário. O vilarejo, que fingira não ter perguntas, começava a formulá-las. Clara não abrira a casa. Mr. Collins desaparecera do público. Mr. Graham circulava entre portão e cozinha, inevitável e preciso, quase invisível. Miss Marple escolheu o gesto mais antigo e simples. Escreveu um bilhete curto para Clara, oferecendo condolências e uma visita breve, apenas para levar um bolo. O bolo era real, a visita era outra coisa. Às vezes, verdades entram melhor pela porta do serviço, porque certas coisas não esperam o degelo para aparecer. Começam a brotar assim que alguém para de varrer migalhas para debaixo do tapete e resolve olhar o chão como ele é, frio, duro e cheio de marcas. Naquela semana de fevereiro, St. Everley tinha marcas por toda parte, pressa demais, silêncio demais, e uma moça que saíra antes do amanhecer deixando para trás uma mala e um envelope de Bath. Miss Marple fechou a porta, vestiu o casaco e decidiu. Bastava juntar as linhas com paciência. O resto viria com o chá. No dia seguinte ao funeral, Elmcroft Hall voltou a abrir as portas apenas para o essencial. Clara Langford ocupava o escritório principal, cercada por pilhas de documentos e um ar de quem controlava cada vírgula de papel. O advogado da família, Mr. Collins, aparecia e sumia como sombra, trazendo relatórios,
chaves e instruções que ninguém pedia em voz alta. O que se falava, discretamente, entre chá e cochichos, era que a herança de Margaret seria considerável, embora as dívidas da propriedade também o fossem. Ganhar muito ainda é perder, se o orgulho pesar mais que o dinheiro. Miss Marple foi recebida na tarde de quarta-feira com um sorriso polido e distância medida. Que bom vê-la, Miss Marple. Ainda estamos tentando organizar as coisas. Clara gesticulou para uma bandeja com café frio e biscoitos intocados. O advogado permanecia junto à janela, olhando o jardim como se esperasse alguém que não viria. A senhora era muito próxima de sua tia? Perguntou Miss Marple, servindo-se de um gole. Próxima o suficiente para entender como ela gostava de ter tudo sob controle. Clara respondeu sem emoção. Mas agora o controle é responsabilidade minha. Imagino que o testamento reflita isso. A sobrinha sorriu de leve. O testamento, é claro. Tudo me pertence. Mr. Collins interveio rápido. Naturalmente, ainda há processos formais. A propriedade, os títulos, os investimentos, mas nada que mude o essencial. Miss Marple assentiu, observando a rapidez com que ele falava e a forma como Clara evitava encará-lo. Havia pressa ali, a mesma pressa do enterro. Enquanto tomavam café, a velha detetive notou algo curioso sobre a decoração do escritório. As fotos antigas de família estavam ausentes. Apenas uma moldura permanecia sobre a lareira, virada de costas. Que belo retrato, comentou ela com gentileza. Posso ver? Clara hesitou, mas virou o quadro. Era uma fotografia de Margaret ao lado de outra mulher, quase idêntica, mas com um olhar mais doce. Minha tia e minha avó? Perguntou Miss Marple. Minha tia e minha tia-avó. A resposta veio seca. Eleanor Langford. Ah, sim, ouvi esse nome. Morava em Bath, não é? Clara pousou a moldura com firmeza. Morava. Há muito tempo desapareceu. Mr. Collins pigarreou. Assuntos antigos, Miss Marple. A senhora Margaret sempre preferiu não falar dessa parente. Havia desentendimentos de família, sobre propriedades e pequenas diferenças de valores. Pequenas diferenças de valores costumam mover montanhas, comentou ela quase num sussurro. Antes de sair, Miss Marple deixou um bilhete discreto no aparador. Se precisar de companhia para o chá, estou sempre por perto. O gesto parecia inofensivo, mas era convite e teste. Em St. Everley, quem responde à bondade suspeita revela o que teme. Naquela noite, o advogado foi visto saindo de Elmcroft por volta das 9, levando uma pasta preta sob o braço. O mordomo o acompanhou até o portão e fechou a tranca por dentro. Às 10, a luz do escritório ainda estava acesa. Às 11, o vilarejo ouviu o sino da igreja bater com força, ecoando mais do que o vento. Quando o sacristão foi verificar, encontrou uma carta rasgada nos degraus, o timbre do banco de Bath e a assinatura ilegível. Na manhã seguinte, Mr. Graham procurou Miss Marple em seu chalé. Desculpe a intromissão, senhora, mas achei que deveria saber. Há movimentação na casa, papéis sendo queimados na lareira e o advogado voltando mais cedo do que devia. Não é assunto meu, mas... Claro que é, disse ela. O senhor serviu aquela casa a vida inteira. Deve saber quando o cheiro de fumaça não vem só da lenha. O mordomo olhou o chão, depois o horizonte. A senhora Margaret dizia que o dinheiro é a pior herança, que faz gente decente lembrar dívidas que nem existem. E quem herdou o dinheiro, herdou também as dívidas morais, completou Miss Marple.
Ela caminhou até a praça central, onde o carteiro separava as entregas atrasadas. Entre os envelopes, um chamava a atenção. Papel grosso, lacre vermelho, endereço de um escritório jurídico de Bath. Destinatário: Elmcroft Hall. O carteiro explicou. Foi devolvido, senhora. A pessoa que devia receber faleceu. Miss Marple olhou a data. 3 dias antes da morte de Margaret, de volta ao chalé, abriu o caderno de anotações. Linha por linha, escreveu: 1. Testamento recente feito às pressas. 2. Advogado evita perguntas. 3. Herdeira age como quem já sabe o resultado. 4. Carta devolvida de Bath. 5. Criada desaparecida. O quadro se desenhava com frieza de inverno. Ganância não é só querer o que é do outro, é ter medo de perder o que acredita ser seu por direito. Na tarde seguinte, Miss Marple foi até o escritório de Mr. Collins sob pretexto de pedir orientação sobre um documento da paróquia. O advogado a recebeu educadamente, mas seu nervosismo não cabia nas luvas. Sempre um prazer, Miss Marple. Em que posso ajudar? Talvez em algo simples. Tenho curiosidade sobre prazos de testamentos. É comum alterar um documento logo antes da morte? Depende. Se a pessoa tem motivos, sim. E se esses motivos não forem conhecidos por ninguém além do advogado? Collins ajeitou a gravata. Tudo dentro da lei, asseguro. Claro! A lei pode ser muito conveniente, respondeu ela. Enquanto falavam, um ruído metálico soou no corredor. Uma assistente deixara cair um molho de chaves. Entre elas, Miss Marple viu um pequeno medalhão de prata com o brasão dos Langford, leão e fita entrelaçada. O advogado o recolheu depressa, mas tarde demais. Que bonito emblema, comentou ela. Um presente da família? Ele sorriu, forçado. Uma lembrança de confiança antiga. À saída, Miss Marple cruzou com o sargento Darnley, que patrulhava a rua principal. Contou-lhe, com modéstia, parte do que observara. A senhora acredita em crime? Perguntou o policial. Não, respondeu ela. Acredito em pessoas que chamam o crime por outro nome. Nos dias seguintes, Elmcroft Hall tornou-se cenário de sussurros. Fala-se que Clara pretendia vender parte das terras para cobrir impostos. Outros diziam que o advogado negociava discretamente joias antigas. Miss Marple não comentava, apenas escutava. Quando foi chamada novamente à casa, encontrou Clara pálida, as mãos trêmulas e a mesa coberta de papéis. Tudo em ordem? Perguntou com calma. Apenas confusão. Há documentos contraditórios, notas antigas, nada importante. Nada importante costuma ser o começo de tudo. Enquanto conversavam, o mordomo entrou apressado. Senhora, o cofre do escritório está destrancado. Clara empalideceu. Eu mesma o abri. Então deve saber que há um envelope faltando, completou ele. Ela não respondeu. Miss Marple acompanhou a tensão sem se mover. A expressão de Clara mudou de frieza para pânico contido. Mr. Collins chegou poucos minutos depois, irritado, pedindo que todos se retirassem e deixassem os negócios sérios para profissionais. Mas era tarde. O mordomo já revelara o essencial. O cofre guardava o testamento antigo, datado de 2 anos antes, que incluía uma doação para instituições de caridade e uma cláusula favorável a uma tal de Eleanor Langford. Que nome curioso para reaparecer, disse Miss Marple em voz baixa. Parece que até os mortos guardam espaço para certas pessoas. Mr. Collins tentou minimizar. Documentos obsoletos. O testamento válido é o mais recente. E foi registrado quando? Perguntou ela. Ele hesitou.
na véspera da morte de Mrs. Langford. A sala ficou em silêncio. A lareira queimava devagar, o ar cheirava a papel úmido. Clara olhou o advogado, depois o chão. Então é isso. Minha tia mudou de ideia e eu não devia saber. Ou alguém mudou por ela, corrigiu Miss Marple. Naquele instante, a ganância deixou de ser rumor e se tornou motor. Havia herdeiros demais e consciência de menos. Miss Marple, enquanto deixava a casa, anotou a frase final do dia. Em St. Everly, o dinheiro nunca compra o silêncio, apenas o adia. A manhã seguinte chegou cinza, sem vento e com a estranha sensação de que o vilarejo respirava por metade. As janelas de Elmcroft Hall estavam fechadas, a chaminé inativa e a rotina suspensa. Por volta das 8, o sargento Darley bateu à porta do chalé de Miss Marple, chapéu na mão, rosto preocupado. Perdoe a hora, senhora, mas há algo que precisa saber. Pois diga, sargento. A criada Ana. Ninguém a viu desde anteontem. Não há bilhetes, não há malas, nada. Miss Marple ajeitou o xale sobre os ombros. E o cofre da senhora Langford? Perguntou. Continua aberto, mas agora está vazio. Ela serviu chá, ofereceu uma xícara e ficou em silêncio por alguns segundos. Então a pressa mudou de mãos. Na vila, o desaparecimento de Ana reacendeu conversas abafadas desde o funeral. A moça era tida como tímida, devota, incapaz de causar confusão. Alguns diziam que fugira por medo, outros que fora demitida por saber demais. A segunda hipótese parecia mais provável e mais perigosa. Miss Marple caminhou até a paróquia, onde o reverendo, com expressão aflita, contava que Ana pedira abrigo alguns dias antes, por ter ouvido algo que não devia. A velha senhora inclinou a cabeça. E o senhor a ouviu? Não completamente, respondeu ele. Falava de uma carta e de vozes na madrugada. Disse que alguém a mandara calar. Essas palavras ficaram ecoando. Cartas, vozes, silêncio imposto, ingredientes clássicos de verdades que se disfarçam de aparências. Miss Marple decidiu voltar a Elmcroft. O mordomo, Mr. Graham, abriu a porta sem entusiasmo. A casa cheirava a carvão frio e medo recente. A senhorita Clara está? No salão, senhora. Está cansada. A moça realmente parecia exausta. Olheiras profundas, roupas desajustadas, um olhar perdido entre os retratos da família. Sinto muito por incomodá-la novamente, começou Miss Marple. Ouvi dizer que sua empregada não voltou. Clara hesitou. Ela saiu sem avisar. Sempre foi inquieta. Inquieta ou assustada? Não faço ideia, mas não quero problemas, Miss Marple. No chão, próximo à poltrona, havia um pedaço de papel queimado. Miss Marple abaixou-se discretamente. No fragmento, lia-se apenas E. Lang. Guardou mentalmente a informação. Ainda guarda a correspondência de sua tia? Perguntou. Parte dela. O restante, o Sr. Collins levou para a análise. O Sr. Collins é realmente eficiente. Talvez demais. Clara suspirou. Ele apenas cumpre seu papel. Miss Marple percebeu o nervosismo disfarçado. Havia uma contradição evidente entre a aparente segurança da jovem e o pavor escondido em gestos pequenos, dedos que tremiam, voz que engasgava ao citar o nome do advogado. Na saída, encontrou Mr. Graham varrendo o corredor. Ele olhou em volta, certificou-se de que ninguém os ouvia e falou em tom baixo. A senhorita não devia andar sozinha à noite, senhora. Por quê? Porque há quem queira que certos assuntos fiquem debaixo do gelo. Mais tarde, o sargento Darnley foi até o chalé com novidades. Tinham encontrado, próximo ao lago congelado,
Um lenço cinza preso a um galho. O lenço de Ana. Nenhum outro vestígio. Não há pegadas? Perguntou Miss Marple. Nenhuma. Só o gelo rachado. O mistério agora não era apenas quem havia morrido, mas quem ainda estava vivo. À noite, Miss Marple revisou suas anotações. 1. Carta enviada de Beth para Elmcroft. 2. Fragmento com E. Lang. 3. Criada desaparecida. 4. Testamento alterado na véspera da morte. A soma dessas partes formava uma equação de engano, e toda equação, mais cedo ou mais tarde, busca equilíbrio. No dia seguinte, ela procurou o advogado Collins sob o pretexto de resolver um assunto paroquial. O escritório, sempre impecável, agora exalava cheiro de papel queimado. Atrás dele, um quadro novo cobria parte da parede, madeira escurecida e vidro pesado. Que belo quadro, disse Miss Marple. Uma novidade? Presente de um cliente antigo, respondeu ele. Gosto de preservar memórias. Enquanto falavam, o telefone tocou. Collins atendeu com irritação contida. Não agora. Mande guardar tudo no cofre secundário. Miss Marple fingiu não ouvir, mas cada palavra ficava gravada. Diga-me, Sr. Collins, a Sra. Langford recebeu recentemente alguma correspondência de fora da cidade? Não que eu saiba. Curioso, o correio menciona um envelope vindo de Bath, entregue em mãos. O advogado engoliu seco. Talvez uma conta antiga. Não vejo relevância. Ela sorriu gentilmente. Às vezes é na conta antiga que se descobre quem realmente devia. Quando deixou o escritório, cruzou novamente com Mr. Graham. O mordomo vinha da alfaiataria com um embrulho. A casa continua fechada? Perguntou Miss Marple. Sim, senhora. A senhorita Clara diz que o frio piora o humor dos vizinhos. Ou talvez tema que o calor derreta as máscaras. No caminho de volta, passou pelo lago. O gelo brilhava sob um sol fraco. Algo escuro estava preso entre duas pedras. Ajoelhou-se e retirou com cuidado um pedaço de envelope, encharcado, mas legível o suficiente para ler as letras To Mrs. Margaret Langford, Bath, postmark 14 February. No verso, um trecho de caligrafia delicada. Minha querida irmã. Era evidente. A carta viera de Eleanor Langford, aparente perdida, e chegara pouco antes da morte da senhora Margaret. À noite, Miss Marple foi à paróquia conversar novamente com o reverendo. Ele confirmou ter visto Ana mexendo em papéis queimados no dia seguinte ao funeral. Ela dizia que a carta tinha sumido, contou o reverendo. Que alguém a escondera. E mencionou nomes? Apenas um, o advogado. As peças começavam a se alinhar. A criada desaparecida sabia da carta. O advogado tinha motivos para fazê-la sumir. A herdeira fingia não saber nada. Na sexta-feira, o vilarejo despertou com a notícia de que policiais haviam vasculhado o lago. Nada encontraram além de fragmentos de papel. O relatório dizia: possível acidente. Miss Marple não acreditava em acidentes com tantas coincidências. Mais tarde, Clara bateu à sua porta. Estava abatida, com olhos vermelhos e voz rouca. Preciso falar com alguém que não me julgue. Então veio ao lugar certo, minha cara. Clara sentou-se, tremendo. A carta existia. Minha tia a recebeu. Eu estava na casa quando chegou. Ela ficou pálida, disse que precisava pensar e mandou todos se recolherem. E o conteúdo? Não sei. Só ouvi o nome Eleanor e dívida antiga. Miss Marple manteve o tom calmo. Sua tia falou com o advogado depois disso? Sim, ele veio à noite. Ficaram trancados no escritório.
A jovem mordeu o lábio. No dia seguinte, ela estava morta. Miss Marple olhou pela janela. A neve recomeçava, fina e constante. Às vezes a verdade fica coberta apenas o suficiente para parecer bela, disse ela, mas o degelo sempre chega. Horas depois, sozinha, Clara queimou uma folha de papel no fogão. O fogo iluminou por um instante o nome Eleanor Langford, antes de devorá-lo. O gesto não escapou ao mordomo, que observava pela fresta da porta. Miss Marple, ao saber, apenas anotou no caderno. As aparências protegem quem teme a verdade, e a verdade, quando empurrada para o gelo, volta com o degelo. O domingo amanheceu silencioso, com o céu da cor do estanho e os sinos de St. Mildred tocando lentos, como se o som também carregasse peso. Miss Marple, sentada junto à janela, observava a rua quase deserta e refletia sobre a diferença entre lealdade e obediência, em vilarejos como St. Everley, onde todos se conhecem, a lealdade pode ser uma virtude ou uma prisão. Às 10, o mordomo Mr. Graham bateu à sua porta. O rosto, habitualmente impassível, agora revelava hesitação. Senhora, preciso falar com alguém que não use farda nem toga. Então sente-se, meu caro. O senhor já está no lugar certo. Ele tirou o chapéu, girando-o nas mãos. A senhora sabe que servi a família Langford por 34 anos. Vi gerações crescerem e envelhecerem. Mas nunca pensei ver o que vi esta semana. Miss Marple manteve-se em silêncio, apenas inclinando a cabeça para que ele prosseguisse. Na noite antes da morte de Mrs. Margaret, ouvi vozes no escritório. A senhorita Clara discutia com ela. Falavam sobre dinheiro, sobre uma carta e sobre uma mulher chamada Eleanor. A mesma Eleanor Langford? Sim, senhora, a tia-avó, ou algo assim. Margaret gritava que não devia ter escondido a verdade por tanto tempo. Depois, Clara saiu chorando. E o advogado? Perguntou Miss Marple. Ele chegou pouco depois. Falaram mais baixo, mas ouvi o nome da moça Ana. E uma frase estranha. Ninguém precisa saber de onde veio a herança. Miss Marple suspirou. Lealdade pode ser um fardo terrível, Mr. Graham. Eu era leal à casa, senhora, mas a casa morreu com a patroa. Agora só restam mentiras. Pouco depois, o advogado Collins apareceu na mesma rua, de visita inesperada. Carregava o semblante de quem tenta controlar um incêndio com luvas de seda. Ao encontrar Miss Marple no portão, forçou um sorriso. Sempre atenta, minha cara senhora. Imagino que esteja se divertindo com as histórias que o povo inventa. Raramente me divirto com tragédias, respondeu ela. Mas gosto de observar como as pessoas lidam com a culpa. Collins fingiu rir. A culpa é invenção de quem não entende negócios. E negócios, replicou Miss Marple com serenidade, costumam ser invenção de quem não entende culpa. O advogado despediu-se rápido, deixando no ar um rastro de perfume caro e nervosismo disfarçado. À tarde, a senhorita Clara foi à paróquia procurar o reverendo. O vilarejo inteiro viu o encontro, mas ninguém ouviu o conteúdo. Ao sair, ela parecia devastada. No caminho de volta, cruzou com Miss Marple e parou de repente. Preciso lhe dizer algo. Não posso mais fingir. Entraram juntas na sala de chá do chalé. Clara falava baixo, as mãos apertando o lenço até quase rasgá-lo. Minha tia? Não era o que parecia. Ela sempre me dizia que proteger a família era o maior dever. Eu acreditava. Fiz tudo o que ela pediu, mesmo quando discordava. E o que ela pediu? Que eu ficasse ao lado do advogado Collins, que fingisse ignorância sobre certos negócios,
Disse que era melhor assim. Eu obedeci. Isso não é lealdade, minha cara, comentou Miss Marple. É submissão disfarçada de amor. Clara abaixou os olhos. O problema é que ele me usou. Disse que a herança precisava de ajustes legais e que eu só deveria assinar. Mas percebi tarde demais que os ajustes beneficiavam. Ele mesmo. Miss Marple assentiu lentamente. E foi por isso que discutiu com sua tia? Sim, ela descobriu o desfalque. Disse que iria à polícia. E então, no dia seguinte, estava morta. O silêncio tomou conta do quarto. A chaleira chiou no fogão, quebrando a tensão. E a carta de Bath? Minha tia recebeu, leu e trancou no cofre. Disse que a dívida antiga tinha voltado. Miss Marple fitou-a nos olhos. E o advogado sabia dessa carta? Clara hesitou. Acho que sim. Ele esteve aqui naquela mesma noite. No instante em que Clara saiu, o mordomo reapareceu. Vinha pálido, trazendo um pacote envolto em jornal. Encontrei isto escondido no fundo da despensa, senhora. Acho que deveria ver. Dentro havia uma lata de chá, comum à primeira vista, mas com um fundo falso. Dentro do compartimento secreto, papéis parcialmente queimados, notas bancárias, recibos e uma folha com a assinatura de Eleanor Langford. E quanto tempo a senhora Margaret guardava isso? Perguntou Miss Marple. Desde o falecimento do marido. Era o testamento original. Nele, parte da herança devia ir para Eleanor. A velha detetive olhou para o fogo. Então a lealdade custou-lhe a verdade. Na manhã seguinte, o sargento Darnley apareceu para informar que o advogado Collins havia deixado o vilarejo temporariamente. Nenhuma explicação, nenhum destino. Clara, por sua vez, dizia-se doente e não saía do quarto. Miss Marple decidiu visitar o reverendo, que parecia cada vez mais desconfortável. Padre, o senhor já desconfiou que confissões também possam esconder crimes? Confissões? As que pedem perdão, mas não dizem o que fizeram? Ele suspirou, cansado. A senhorita Clara chorou muito ontem. Disse que a tia ainda estava viva quando o advogado chegou e que ele a mandou calar. A velha senhora ficou imóvel. Mandou calar? Sim, com uma frase estranha. O documento já foi corrigido. Não há mais nada a dizer. Miss Marple compreendeu. Margaret descobrira o golpe, ameaçara expor Collins e, por isso, morrera naquela mesma noite. Clara, dividida entre medo e obediência, guardara silêncio, sua lealdade transformada em cumplicidade. À noite, o mordomo voltou, desta vez carregando outra notícia. A criada Ana está morta, senhora. Encontraram o corpo perto do moinho. A polícia acredita em acidente. Miss Marple fechou os olhos por um instante. Acidentes não costumam carregar envelopes de Bath no bolso. O sargento confirmou depois. Havia, de fato, um papel molhado junto ao corpo. Restava apenas um trecho legível. Eleanor Langford, testamento, devolva o que é meu. As máscaras, enfim, começavam a cair. Miss Marple passou a madrugada escrevendo. Na manhã seguinte chamou o reverendo e Mr. Graham. O advogado fugiu porque sabia que o fio estava arrebentando, mas ainda há uma ponta solta. Quem assinou o Novo Testamento? O mordomo respondeu hesitante. Eu vi a senhora Margaret assinar algo 2 dias antes de morrer. Mas o papel não era o mesmo. Era mais fino, sem selo. E quem entregou a caneta? Clara. Miss Marple levantou-se devagar. Então a lealdade final da moça foi apenas outra forma de traição. No final da semana, uma carta anônima chegou ao posto policial. Dizia apenas:
O advogado Collins não agiu sozinho. Quem herdou também assinou. Miss Marple comentou com o sargento. A verdade é como o gelo, sargento. Pode parecer sólida, mas derrete quando se acende o fogo da consciência. A partir dali, Elmcroft Hall passou de mansão silenciosa a palco de segredos expostos. A lealdade de Clara, a obediência de Graham e a falsa proteção de Collins formavam a corrente que matara Margaret Langford e condenara todos os demais à própria sombra. Miss Marple, ao observar a casa pela última vez naquela noite, escreveu no caderno: a traição nasce do medo, mas floresce onde chamam o medo de fidelidade. A semana seguinte amanheceu com o sol tentando vencer o cinza de St. Everley. O ar ainda carregava o gosto metálico do inverno, mas a calma aparente escondia tensão. O vilarejo inteiro comentava o desaparecimento do advogado Collins e o retorno do sargento Darnley com oficiais de fora. Miss Marple, como sempre, observava à distância, o tipo de distância que revela o que o barulho esconde. Às 9 da manhã, ela foi chamada a Elmcroft Hall. Clara, pálida e abatida, aguardava na biblioteca, rodeada de papéis espalhados e uma pilha de correspondências abertas. O mordomo, Mr. Graham, permanecia imóvel à porta, como se esperasse instruções que nunca vinham. "Chamou-me, minha cara?" perguntou Miss Marple com calma. "Sim?" Clara respirou fundo. "Não suporto mais. Há cartas chegando de Bath de pessoas que eu nem conheço. Dizem que minha tia devia dinheiro, que a propriedade foi usada como garantia. E o advogado... ele sumiu. O desaparecimento de um homem é menos grave do que o desaparecimento da verdade, respondeu Miss Marple. Mas uma coisa costuma levar a outra. Ela caminhou até a escrivaninha e examinou as cartas. A caligrafia variava, mas uma assinatura se repetia. Eleanor Langford. As missivas exigiam restituição de herança e mencionavam uma cláusula anulada de forma fraudulenta. A mesma frase que constava nos papéis queimados encontrados por Mr. Graham. "Parece que a justiça encontrou sua voz", disse Miss Marple. E o curioso é que não precisou de tribunal para começar a falar. Clara afundou as mãos no rosto. "Não fiz nada de propósito. Só segui o que me mandaram fazer. A obediência não absolve ninguém, minha querida. Ela apenas adia o julgamento." Enquanto conversavam, o sargento Darley chegou. "Senhora Marple, encontramos o advogado Collins." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. "No trem para Londres. Estava com documentos falsos e uma grande quantia em dinheiro." "E o que ele disse?" perguntou Miss Marple. "Que foi coagido a alterar o testamento, que recebeu instruções diretas da senhorita Clara." O silêncio na sala foi imediato. Clara levantou-se, trêmula. "Isso é mentira. Eu só assinei o que ele trouxe." Miss Marple observou-a com olhar sereno. "E quando alguém assina sem ler, ainda assim assina minha cara. A consequência é a mesma." O sargento colocou sobre a mesa um envelope recuperado do advogado. Dentro havia uma cópia do testamento original, o mesmo que destinava parte da fortuna a Eleanor Langford e às obras de caridade de Bath. A nova versão, feita 2 dias antes da morte de Margaret, eliminava essas cláusulas e deixava tudo a Clara. "O Sr. Collins confessou?" perguntou Miss Marple. "Disse que não queria envolvimento com morte alguma, apenas ajustou os papéis." "Ajustou o suficiente para vender a própria consciência", murmurou ela. Enquanto isso, o mordomo permanecia em silêncio, olhando para o chão. Miss Marple virou-se para ele.
O senhor sabia, Mr. Graham. Ele hesitou. Eu achei que seria apenas um truque jurídico. Depois, quando percebi que a patroa estava morta, entendi o que tinha feito. E o que fez exatamente? Troquei os papéis do cofre a pedido do advogado. Ele disse que era para simplificar as formalidades. Miss Marple suspirou. A simplicidade costuma ser o disfarce preferido da fraude. Clara chorava, repetindo que não planejara nada. O sargento observava em silêncio. Senhora Marple, disse ele por fim, acha que devemos prender todos? Prender é fácil, sargento. Entender é mais difícil. A justiça começa quando se entende o que se fez, não quando se põe algemas. Ela caminhou até a janela, observando o jardim coberto por neve. Há crimes que não precisam de sangue, apenas de silêncio. E às vezes, o castigo vem antes do veredito. Nos dias seguintes, a investigação prosseguiu. Collins foi levado para Londres sob custódia. Documentos apreendidos em seu escritório comprovavam que ele havia desviado fundos da família Langford há anos, usando o nome de Clara como intermediária. Margaret descobriu e ameaçou denunciá-lo. Ele, temendo perder tudo, convenceu Clara de que a tia pretendia deserdá-la. Uma mentira cuidadosamente construída. Quando Margaret morreu, a versão falsa do testamento já estava pronta e Collins usou o luto da jovem para forjar assinaturas e registrar o documento. A criada Ana descobriu o esquema ao limpar o escritório e tentou avisar o reverendo. Foi silenciada. A polícia chamou o episódio de crime de oportunidade. Miss Marple preferiu chamá-lo de crime de conveniência. Certa tarde, ela foi convidada a depor oficialmente. Respondeu com sua habitual cortesia, descrevendo apenas o que vira e ouvira. Não opinou sobre culpa ou inocência, apenas sobre fatos. Então acredita que a senhorita Clara foi cúmplice? Perguntou o inspetor. Acredito que ela foi instrumento, mas mesmo instrumentos têm escolha. Na volta a St. Everley, encontrou o reverendo arrumando flores na igreja. O senhor vê como tudo termina em justiça? Perguntou ela. Nem sempre, minha cara. Às vezes termina apenas em vergonha. E a vergonha, respondeu Miss Marple, é a forma mais íntima da justiça. Elmcroft Hall foi selada pela polícia. As janelas cobertas, os móveis catalogados e o retrato de Margaret removido para análise. O vilarejo comentava que a casa estava amaldiçoada, mas Miss Marple discordava. Não amaldiçoada, apenas cansada de mentiras. Uma semana depois, o sargento trouxe notícias de Bath. Encontraram a senhora Eleanor Langford. Está viva, mora num pequeno convento desde 1919. Então a herdeira legítima existe, comentou Miss Marple. E o destino às vezes tem um gosto de ironia. Eleanor confirmou que, décadas atrás, renunciara à herança em troca de uma pensão que nunca recebeu. O acordo fora escondido por Margaret, que acreditava estar protegendo a família. Agora, a verdade vinha à tona, tarde demais para reparar, mas suficiente para esclarecer. Quando o caso foi concluído, a justiça oficial condenou Collins por falsificação e desvio. Clara, por sua vez, recebeu pena leve, pois sua colaboração ajudou a resolver o crime. Ainda assim, o julgamento público de St. Everley foi implacável. As pessoas não esquecem facilmente quem se beneficia de uma morte. Miss Marple, como sempre, assistiu de longe. Em seu diário escreveu: a justiça chega como o inverno, fria, silenciosa, inevitável. Alguns tentam fugir dela, outros se escondem sob o gelo, mas o sol
Sempre volta, e o degelo revela o que as palavras quiseram enterrar. Na última noite, antes de deixar o vilarejo, ela passou em frente a Elmcroft Hall. As luzes estavam apagadas, o portão trancado. No jardim, uma única rosa tardia brotava no meio do gelo. Miss Marple sorriu de leve. Até os inocentes merecem flores, murmurou. E os culpados, lembrança. Ao amanhecer, St. Everly voltava a respirar. O frio começava a ceder, os corvos sumiam do telhado da igreja e o sino soava mais leve. No silêncio seguinte, a justiça parecia finalmente ter feito seu trabalho. Não pela força da lei, mas pela insistência da verdade. O inverno começou a ceder, e com o degelo vieram ruídos que St. Everly fingira não ouvir por semanas. O murmúrio do riacho, o estalar das árvores, o som do chão libertando raízes. A neve se despedia, e com ela parecia ir embora o peso que pairava sobre o vilarejo. Quase. Miss Marple caminhava até a igreja quando encontrou o sargento Darnley fechando o portão do cemitério. Ele a cumprimentou com respeito e um cansaço discreto. Tudo resolvido, senhora. Collins foi condenado. Clara, liberada sob fiança, vai deixar St. Everly. E o que restará dela, sargento? Dívida moral. E um nome difícil de sustentar. Miss Marple concordou com um leve aceno. Às vezes, a maior punição é continuar vivendo no lugar onde todos sabem o que você fez. No mesmo dia, recebeu uma carta inesperada vinda de Bath. O remetente, Eleanor Langford. O envelope era simples, a caligrafia firme. Dizia: Minha querida senhora Marple, soube do que ocorreu em St. Everly. Não busco fortuna, apenas paz. A culpa, quando é antiga, deixa raízes em muitas gerações. Se minha irmã Margaret escondeu a verdade, creio que foi por amor mal compreendido. Espero que Clara encontre o mesmo perdão que um dia neguei à minha própria família. Com estima, Eleanor. A velha detetive guardou a carta e sorriu com tristeza. Redenção raramente chega para os que a pedem, mas às vezes toca àqueles que menos esperam. Na manhã seguinte, o mordomo Mr. Graham apareceu em seu chalé, trazendo uma pequena caixa de madeira. É da senhorita Clara. Pediu que eu entregasse. Miss Marple abriu. Dentro havia o medalhão da família Langford, prata antiga, gravado com o brasão e uma fita azul. Um bilhete o acompanhava. Para quem me ensinou que a verdade não destrói, apenas limpa. Que o perdão nasce quando a culpa finalmente se reconhece. C. Ela fechou a tampa com cuidado. E onde ela foi, Mr. Graham? Disse que pretende cuidar de um orfanato em Bath. A senhora Eleanor a convidou. Então talvez ainda haja esperança. A notícia espalhou-se rápido. Clara Langford deixara St. Everly para recomeçar. Alguns chamaram de fuga, outros de coragem. Miss Marple preferiu o termo acerto. Durante os dias seguintes, ela caminhava até Elmcroft Hall, agora vazia, silenciosa, com as janelas seladas pela polícia e as sombras voltando a ocupar seu espaço natural. Numa tarde, ao passar pelo jardim, encontrou algo inesperado. O solo do canteiro de lavandas estava revirado, como se alguém tivesse enterrado e desenterrado algo. Curiosa, cavou com a ponta do guarda-chuva e encontrou uma pequena caixa metálica. Dentro, um pedaço de carta resgatado do fogo. Eleanor, perdoe-me. Guardei o que era seu, mas o medo falou mais alto. Talvez um dia alguém entenda. M. Miss Marple suspirou. Então Margaret também buscava redenção, ainda que tarde. No dia seguinte, levou a carta à igreja. O reverendo leu em silêncio e depois comentou.
Há quem morra tentando corrigir um erro antigo. E há quem viva para aprender com o erro dos outros, respondeu ela. O caso Langford já estava resolvido nas instâncias da lei, mas não no coração das pessoas. O vilarejo ainda falava em culpa e perdão nas filas do mercado e nas tardes de chá. Porém, a menção ao nome Marple sempre vinha acompanhada de respeito e de um certo alívio. Certa manhã, o sargento Darnley apareceu novamente. Trouxe um relatório final, senhora, mas há algo curioso. Diga, sargento. Collins confessou que Margaret não morreu por envenenamento, como suspeitávamos. Ela teve um ataque cardíaco durante a discussão. Ele apenas aproveitou a situação para apressar o funeral e trocar os documentos. Então a justiça chegou pela verdade e não pela tragédia. Miss Marple deu um meio sorriso. Mesmo os piores atos podem acabar servindo a um propósito, se expõe o que estava escondido. O sargento inclinou o chapéu. O curioso é que ninguém parece odiar Clara. O ódio exige tempo, disse ela. E St. Everley já perdeu tempo demais. Nos dias seguintes, Miss Marple percebeu pequenas mudanças no vilarejo. O padeiro voltou a assobiar. As crianças brincavam perto da praça. Até a igreja parecia mais clara. A verdade, afinal, traz alívio, não para quem a teme, mas para quem vive em torno dela. Na tarde de domingo, recebeu uma nova carta de Beth, desta vez escrita por Clara. Querida Miss Marple, trabalho agora no lar São Gabriel, ao lado de Eleanor. Não há luxo, mas há paz. Sinto que finalmente estou devolvendo algo ao mundo. Nunca terei perdão pleno, mas aprendi a viver com o peso que carrego. Eleanor diz que o frio só machuca quando esquecemos o calor que já tivemos. Com gratidão, Clara. Miss Marple leu devagar, com um leve brilho nos olhos. Dobrou o papel, guardou-o no livro de anotações e murmurou. O arrependimento é o primeiro degrau da sabedoria. Dias depois, o reverendo anunciou uma missa de intenção pelas almas de Margaret e Anna. Poucos compareceram, mas Miss Marple estava lá, sentada na última fileira, observando o sol atravessar o vitral. Quando o sino soou, ela pensou em quantas vidas haviam sido ligadas por ganância, medo e silêncio, e quantas haviam encontrado redenção pela coragem de admitir o erro. Após a cerimônia, caminhou sozinha até o cemitério. A neve dera lugar a lama e grama verde, e sobre a lápide de Margaret, alguém deixara uma fita azul, igual à do medalhão. Talvez Clara tivesse passado por ali antes de partir. Miss Marple pousou um ramo de lavanda sobre a pedra. Que o perdão alcance até os que nunca pediram, disse baixinho. Ao voltar para casa, sentou-se à mesa, preparou chá e escreveu a última linha de seu diário sobre o caso. A culpa é sombra que acompanha o homem até que ele pare de fugir dela. A redenção não é apagar o passado, mas aceitá-lo como parte da estrada. Em St. Everley, a justiça veio pelo frio, mas o perdão chegou com o degelo. Fechou o caderno, apagou a lamparina e deixou que o silêncio preenchesse o chalé. Lá fora, o vento soprava leve e o sino da igreja soou pela última vez naquele inverno. Miss Marple sorriu, satisfeita. Em sua longa experiência, sabia que os mistérios humanos raramente terminam em prisão ou castigo. Terminam, quase sempre, no instante em que alguém decide dizer a verdade. As semanas passaram e St. Everley começou a reencontrar o ritmo de sempre. O vilarejo respirava como se o inverno finalmente tivesse libertado a alma do lugar. As janelas voltaram a se abrir, o mercado recendia a pão fresco
e os sinos da igreja soavam leves, sem a sombra que antes pesava sobre cada badalada. Ainda assim, Miss Marple sabia: quando o silêncio retorna, ele nunca é o mesmo. Cada som, cada olhar, carrega lembranças do que se tentou esconder. Ela passava as manhãs cuidando do pequeno jardim ao lado do chalé. A terra, ainda fria, guardava promessas tímidas de primavera. Enquanto aparava os galhos de lavanda, pensava em Clara Langford e em como certas pessoas só descobrem quem são quando perdem tudo. A ganância, o engano, a traição e a culpa haviam feito o ciclo completo e, por fim, a justiça trouxera uma espécie de paz. Mas a paz, para Miss Marple, nunca era simples. Ela sempre custava algo. Numa tarde clara, recebeu uma última carta de Bath, enviada do lar São Gabriel. Dentro havia apenas uma fotografia. Clara e Eleanor juntas, sorrindo diante de um jardim florido. No verso, poucas palavras. Não há neve que dure para sempre. Miss Marple sorriu ao ler. O frio em St. Everley parecia de fato ter derretido. Alguns dias depois, o reverendo a convidou para um chá na sacristia. Durante a conversa, ele mencionou que o retrato de Margaret Langford fora devolvido à igreja a pedido de Eleanor. Agora pendia discreto na parede lateral, sem pompa, sem moldura dourada. Apenas a imagem de uma mulher idosa, cansada, mas com os olhos serenos. Curioso, não? Disse o reverendo. No final, ela acabou voltando para onde devia estar. Os mortos sempre voltam, padre, respondeu Miss Marple, mas nem sempre em corpo. Às vezes voltam em consciência. Ao sair da igreja, ela encontrou o sargento Darnley junto à ponte, observando o rio. Queria agradecer, senhora, disse ele. Se não fosse pela sua perspicácia, nada teria vindo à tona. Oh, sargento, eu apenas prestei atenção. É o que as pessoas raramente fazem quando as aparências parecem confortáveis. Mesmo assim, o vilarejo deve muito à senhora. Não a mim, à verdade. Ela só precisou de alguém disposto a ouvi-la. O sargento riu. A senhora devia escrever um livro. Prefiro chá e silêncio, respondeu ela. São mais leves que papel e tinta. No caminho de volta para casa, Miss Marple passou pelo portão de Elmcroft Hall. A polícia retirara as faixas e o terreno estava à venda. As janelas, agora sem cortinas, refletiam o céu azul, como se a casa, aliviada, pudesse respirar outra vez. No jardim, a lavanda crescia desordenada, mas viva. Um casal de corvos descansava no muro e voou assim que ela se aproximou. É isso o que resta de todos nós, murmurou. Ecos e revoadas. À noite, ela acendeu a lamparina e abriu seu caderno de anotações. As páginas traziam o resumo do caso Langford em linhas firmes, sem adornos. O relato era meticuloso, o funeral apressado, a carta de Bath, a criada desaparecida, a falsificação do testamento, a fuga de Collins e, por fim, a confissão. Cada detalhe encontrava o seu lugar. Mas, no rodapé, ela acrescentou uma última observação. Nem sempre a justiça é feita em tribunais. Às vezes ela se manifesta quando o coração reconhece a verdade que evitou ver, e essa verdade, quando chega, é a mais silenciosa das sentenças. Fechou o caderno e olhou pela janela. Lá fora, o luar banhava o vilarejo como uma bênção tardia. O frio persistia, mas era outro tipo de frio, o que refresca, não o que congela. No horizonte, as colinas de St. Everley pareciam mais suaves. Nas semanas seguintes, a vida retomou seu curso. O padeiro voltou a abrir cedo. O alfaiate recortava tecidos para a feira de primavera,
e o sino da igreja anunciou um batizado, o primeiro desde a tragédia. O vilarejo, como sempre, encontrava sua maneira de esquecer, transformando dor em rotina e rotina em consolo. Miss Marple, porém, nunca esquecia. Guardava cada caso como se fosse parte de uma coleção invisível. Não de crimes, mas de naturezas humanas. Em cada história, ela via o mesmo padrão: pessoas que mentem por amor, outras que matam por medo, e algumas que se redimem quando o silêncio se torna insuportável. Numa tarde serena, o correio trouxe um pacote pequeno. Dentro, um envelope sem remetente e uma única pétala de lavanda prensada entre duas folhas de papel. Havia também uma nota. Para a senhora que me ensinou que o perdão é a única forma de começar de novo. Ela sabia quem enviara. E sem precisar responder, colocou a pétala entre as páginas do caderno e fechou-o para sempre. O tempo seguiu. O frio deu lugar ao verde, e o vilarejo se cobriu de flores. Mesmo assim, os moradores ainda comentavam o inverno dos Langford, como chamavam os meses sombrios daquele caso. Mas a história já havia se transformado em memória, e a memória, para St. Everly, era uma espécie de redenção coletiva. Certa tarde, o reverendo pregou um sermão breve sobre culpa e perdão. Dizia que o verdadeiro castigo não é a vergonha pública, mas o peso de saber o que se fez e continuar vivendo. Miss Marple, sentada discretamente na última fileira, sorriu. O padre, talvez sem saber, repetia o que ela escrevera semanas antes. Ao final, o coro entoou um hino suave. As notas ecoaram pelo teto da igreja e escaparam pelas janelas abertas. Lá fora, o vento misturava o som dos sinos com o perfume da lavanda. Tudo em St. Everly parecia limpo, não perfeito, mas purificado. No caminho de volta para casa, uma vizinha a cumprimentou. Senhora Marple, o caso da senhora rendeu assunto por toda parte. Dizem que foi o mais frio e o mais humano de todos. Oh, minha cara, respondeu com gentileza. Não há mistérios frios nem humanos demais. Há apenas pessoas tentando esconder o que são. E o frio? O frio só ajuda a conservar os segredos até o tempo certo. Ao chegar ao chalé, Miss Marple acendeu o fogo e colocou a chaleira no fogão. O estalar das brasas encheu o ambiente de um calor antigo e familiar. Sentou-se à mesa, ajeitou o chale e olhou o retrato de Margaret Langford, que agora pendia discretamente na parede. Havia paz naqueles olhos pintados, paz que talvez nunca tivesse existido em vida. Serviu-se de uma xícara de chá e murmurou. No fim, todos bebem do mesmo chá, só muda o sabor da consciência. O relógio marcou 6 horas. Do lado de fora, as primeiras estrelas surgiram. Miss Marple recostou-se na cadeira, satisfeita. Outro caso terminado, outra alma, ou várias, reconciliadas com o próprio passado. O vento soprou pela janela entreaberta, trazendo o aroma da lavanda do jardim. E pela primeira vez desde fevereiro, St. Everly dormiu sem segredos,